Olá, nono ano, bom dia, tudo bem? Então, olha, hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios do livro de física, tá? Então, eu espero que vocês tenham tentado fazer aqueles exercícios. Eu tentei fazer o passo a passo aqui da melhor maneira possível para que vocês conseguissem entender o raciocínio, tá? Espero que vocês tenham conseguido. Hoje eu vou liberar para vocês um exercício para vocês fazerem em casa, é uma folhinha só, tá? Então é só para vocês treinarem cálculos de velocidade média, os cálculos que a gente já tinha feito, tá? Então para a gente finalizar esse conteúdo, tá bom? É importante tentar fazer esses exercícios, mesmo se você chegar a uma parte do exercício e não conseguir finalizar, ou depois você vê que fez e não acertou, tentar é muito importante, tá? Mostra que vocês estão raciocinando aquela lógica daquele conteúdo para que isso libere ali, ó, quem sabe vocês podem acertar, ou o erro mostra o caminho que vocês não estavam seguindo que era certo, tá? Então vamos começar. Lá na página 204, essa parte aqui, a primeira parte da número 1 e da número 2 é basicamente teórica, tá? Então, cite os elementos que aparentemente estão em repouso. Repouso é o que está parado, então tem os carros, as árvores, os postes, não é? Aí na letra B, cite os elementos aparentemente estão em movimento, então as pessoas, né? Os pedestres. Se bem que tem um animal aqui. Letra C, o que você entende por movimento do corpo? Então, o movimento é um deslocamento no espaço, é o contrário de repouso, né? Número 2, Daniela passeia de bicicleta todas as manhãs à beira-mar. É correto afirmar que as marcas de pneus deixadas na areia simbolizam uma trajetória? Sim. Trajetória é todo o caminho percorrido, deslocamento, né, do movimento, que tem um início e tem um fim, tá bom? Agora, a letra B. Ao consultar o ciclomotor de sua bicicleta, Daniela percebeu que havia pedalado 16 quilômetros em 1 hora e 12 minutos de passeio. Qual foi aproximadamente a sua velocidade média em quilômetros por hora? Então, a primeira coisa, olha só o que eu fiz aqui, ó. Calculando o tempo. Por que eu fiz o tempo primeiro? Porque ela falou que fez 1 hora e 12. Então, a gente precisa passar esse tempo para a parte dos segundos. Lembra que a gente sempre tratou tudo como metros? Metros por segundo, metros por segundo? Então, vamos passar tudo para segundo, tá? Então, ó, 1 hora, 60 segundos, né? 1 hora não, 1 minuto, 60 segundos. 12 minutos equivale a X. Então, você vai multiplicar 12 vezes 60. Então, esses 12 minutos equivale a 720 segundos. 1 hora não tem 3.600 segundos, então é só você somar os 3.600 mais os 720 que você acabou de converter. Então, esse tempo aqui, ó, essa 1 hora e 12 equivalem a 4.320 segundos. Depois que você calculou o tempo, você já tem lá tempo certinho, você vai calcular a distância. Por quê? Você precisa passar esses 16 quilômetros para metros. Até aí tá fácil. 1 quilômetro, 1.000 metros. 16 quilômetros, 16.000 metros, tá bom? Não precisa nem converter em regra de 3. E aí a gente vai calcular a velocidade, beleza? Então vamos calcular a velocidade aqui, bonitinho. Então, ó, velocidade média como? Distância dividido pelo tempo. A distância, 16.000 metros, tempo, 4.320 segundos. Você vai dividir, tá? Quando tem um zero em cima e um zero embaixo, você pode cortar. Então, por isso que eu cortei, tá? Então, ficou 1.600 dividido por 432. Vai dar 3,7. Tá? Então, isso aqui é a velocidade média em metros por segundo. E o problema, ele pede o quê? Quilômetros por hora. Então, como é que a gente passa metros por segundo para quilômetros por hora? A gente passa fazendo a conversão, multiplicando por 3,6. Então, você vai pegar 3,7 vezes 3,6 e você vai obter 13,32 quilômetros por hora. Tá bom? Ó, fiz essas continhas aqui do lado para vocês perceberem que eu faço a conta mesmo, tá? Eu não faço na calculadora, não. E vocês, quando vocês estiverem fazendo as avaliações, quando a gente voltar para a escola,
mesma coisa, tudo na mão, tá? Então vamos nos condicionar aí pra gente não ficar na calculadora, porque isso não leva vocês a lugar nenhum, não. Vamos pro próximo, ó. 3. Um motociclista se movimenta por uma pista de corrida em que tem forma de um quadrado. Show! Supondo que o motociclista completa uma volta em 15 minutos, qual foi a velocidade média durante o percurso em quilômetros por hora e metros por segundo? Então vamos lá, gente. Aqui no texto, né, tem um desenhozinho e tem aqui escrito que cada lado dessa pista tem 10 quilômetros. Então, se ele falou aqui no problema que ele deu uma volta completa, o percurso, ou seja, a distância percorrida por esse motociclista é 10 vezes 4, tá? Visto que é um quadrado e que tem as medidas todas iguais. Então, ó, tá vendo aqui que eu coloquei, ó? A pista é quadrada, tá? Então, ó, delta S é 10 vezes 4, ou seja, 40 quilômetros, tá bom? Então, primeiramente, vamos calcular o tempo, né? O tempo aqui, ele deu pra gente 15 minutos. Eu fiz duas maneiras de calcular. Você pode jogar na regra de 3 simples, colocando lá, ó, 1 hora tem 60 minutos, X horas tem 15 minutos. Então, você vai ter lá e vai chegar até o 0,25 hora. Ou você pode lembrar que o relógio, né? Tá? Lembra do relógio lá? Então, são 60 minutos. Então, tem aqueles números base, né? 12, 6, 3 e 9. Se você separar, você vai cortar esse relógio em 4 partes iguais. 15 minutos equivale a 1/4 de hora. E 1/4 de hora é 0,25. Independente de como vocês fizeram esse cálculo, eu coloquei as duas formas, tá? Os dois raciocínios, para mim, tá ótimo. Agora a gente vai calcular. Então, vamos calcular aqui em quilômetros por hora, lembrando que uma coisa que não pode esquecer nesses problemas de física, você não pode pegar um deslocamento em quilômetros e dividir por um tempo em segundos. A unidade, ou ela é quilômetros por hora ou metros por segundo. Não pode trocar Lé com Cré, porque isso aí vai fazer vocês errarem a conta toda. Então, ó, repara que eu peguei os 40 quilômetros, tudo em quilômetro, e o 0,25 hora. Lembra que a gente sabe fazer conta com decimal. Eu ensinei a fazer na outra aula e eu coloquei aqui novamente como é que faz a conta do decimal. Não tem mais motivo de dizer que não sabe fazer essas continhas, hein? Só não faz quem não quer. Então, a gente chegou aqui a um valor de velocidade média de 160 km por hora. Como que eu passo isso para metros por segundo? Eu vou pegar os 160 e vou dividir por 3,6. Mesmo procedimento. Anda com a vírgula, acrescenta zero e ajeita as casas. Então, ó, 1.600 dividido por 36 vai dar 44,4. Então, a velocidade em metros por segundo é 44,4. Tá bom? Então, eu coloquei aqui ó, em vermelhinho para vocês verem que era o que ele queria aqui no problema. Na letra B, se o motorista percorrer a pista com velocidade constante de 50 metros por segundo, em quanto tempo ele percorrerá um dos lados da pista? Primeira pergunta. E em quanto tempo ele completará uma volta inteira? Vamos lá. A gente tem que partir do princípio que é o mesmo deslocamento. Qual é o deslocamento? Não é 40 mil metros? 40 mil metros ou 40 quilômetros? Observa que ele te deu, ó, a velocidade aqui em 50 metros por segundo. Você pode jogar um 40 aqui de 40 quilômetros? Não, você tem que jogar tudo para metros também. Assim como jogar o tempo para segundos. Então, o que você vai fazer? VM é igual a ΔS sobre ΔT. O que ele quer de você? Ele não quer o tempo que ele vai percorrer a pista, um lado da pista e a pista inteira. Isso significa que você tem a distância e ele acabou de te dar no enunciado do problema a velocidade. Então, é só você jogar aqui na equação. Onde é a velocidade, você substitui. Onde é o ΔS, você substitui. Lembrando que tem que estar em metros. Então, 40 mil. Você quer o quê? O ΔT. Gente, olha, isso aqui nada mais é, não tem mistério, isso aqui é equação de primeiro grau.
Você não tem potência, você não tem raiz, você não tem monômio, binômio, você não tem nada disso. É simplesmente uma incógnita, que ela pode ser A, B, C, D, delta S, X, delta T, qualquer letra que esteja representando um número que você não sabe. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com essa incógnita aqui. Então, o que você tem que fazer? Você não quer isolar ela? Igual a gente sempre aprendeu que a gente tem que fazer com X, a gente vai isolar o X, não é? O valor dele que você está perseguindo, não é o valor do tempo. Então, tá beleza. O que você tem que fazer aqui, ó? Se ele está aqui dividindo, você passa ele lá para cima multiplicando, ó. Delta T vezes 50 é igual a 40 mil. Só que você quer delta T 50... Você não quer delta T 50, você quer delta T sozinho. Você quer saber esse tempo, você não quer saber vezes 50. Então, o que você faz? Passa os 50 para baixo. Se esse lado ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo, a operação inversa. Então, vai lá, 40 mil dividido para 50, que vai dar 800. Só que 800 é o valor da pista toda. E quanto que será o valor de um lado da pista? Então, a pista, nessa pista, no caso, no formato quadrado, tem 4 lados, né? Então, pega os 800, divide por 4. Qual é o valor do tempo em cada lado? 200 segundos. Então, uma pista inteira, 800 segundos. Cada lado da pista, 200 segundos, tá bom? Página 212. Então, a gente tem isso aqui, ó. Eu não pedi para vocês fazerem isso lá nos exercícios da semana passada, mas eu fiz para a gente poder treinar a questão da aceleração, né? Aceleração média. Então, eu peço que vocês façam, coloquem lá, acha lá a página 212, é o mais atividade, se eu não me engano. Tem um outro exercício em cima também, mas fala sobre... Acho que nem é nessa página aqui não, deixa eu dar uma olhada. Não, é aqui, ó, página 270. A página 212 estava para fazer direitinho. Então, ó, tem um carro. Se você observar esse desenho aqui, o desenho de vocês está mais visível, né? O meu assim, tá meio embaçadinho. Então, ó, V1, V2, V3. T1, T2, T3. Para a gente calcular as coisas aqui, você tem que considerar que são 3 marcações de velocidade, 3 marcações de tempo, tá? E 3 marcações de posição. Olha para cá a posição, ó. S1, S2, S3. O problema tá pedindo aceleração. O que significa isso? Aceleração, gente, a gente está falando de movimento retilíneo, uniformemente variado. Significa que a aceleração ali, ela vai estar variando. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que pegar e fazer o cálculo com base na fórmula da aceleração. Qual é a fórmula da aceleração? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Olha para cá ela aqui bonitinha, tá vendo? Então, tá bom. Então, continua focado aí, ó. Olha o que está pedindo na letra A. Qual a aceleração média do automóvel no trecho S1 até S2? Gente, é essa interpretação que vocês têm que ter nos problemas de física. Lembra que a gente tinha falado de esse delta S, delta V, delta T, é variação? O que é a variação que a gente estudou lá na semana passada? É a parte final menos a inicial, não é isso? Então, quando eu falo que eu tenho que olhar para a parte da posição S1 e S2, significa que esse é o final, esse é o inicial e esse é o final. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Então, no caso desse intervalo aqui, desse espaço, tá? Que o carro estava na posição S1, S2, eu vou jogar lá na fórmula da aceleração. Então, eu vou botar V2 menos V1. Por que é V2 menos V1? Ó, final menos inicial. Assim como é o tempo, T2 menos T1. Tá? E aí eu coloco os valores. Olha o valor lá que estava no velocímetro lá para você ver. No livro de vocês está direitinho, o meu não está dando para olhar muito bem aqui não. Mas de vocês está dando para ver direito. Então, ó, o V2 é 120 km e o V1 é 0, porque ele parte do repouso. Toda vez que aparecer 0, gente, é porque partiu do repouso, tá? Partiu do momento de parado. E aqui no tempo, 1 menos 0. Então, se você diminuir 120 dividido para 1, vai dar quanto? 120. Qual é a unidade de aceleração?
km/h elevado ao quadrado, tá bom? Agora, na letra B, olha o que ele já diz, ó. Qual foi a desaceleração média do automóvel? Essa é uma dica que já está dizendo que vai dar um valor negativo nessa conta. Quando o carro desacelera, o movimento é um movimento retardado. Lembra disso que a gente falou na semana passada? O movimento retardado é aquele que tem uma desaceleração. A velocidade ela vai diminuindo ao invés de aumentando. Então, é uma situação onde vai dar um sinal negativo. Então, se você olhar lá, ó, da mesma coisa, só que no trecho S2 até o S3. Então, final menos inicial, V3 menos V2, T3 menos T2. Olha para cá, ó, tá vendo? Então, ó, o V3 está marcando 70 e o V2 está marcando 120, porque houve uma desaceleração. Como é que ele estava aqui no 120 e de repente ele passou para 70? Porque ele reduziu, ele pisou no freio, entendeu? Então, ó, 70 menos 120 vai dar um valor negativo, porque o sinal negativo está com um número maior, que é o 120, então vai dar menos 50. 2 menos 1, 1. Então, menos 50 dividido para 1, menos 50 km/h ao quadrado, tá? Movimento retardado. É aqui que vai aparecer na letra C, ó. O trecho S1, S2, qual o tipo de movimento que ele faz? MRUV acelerado, porque a tendência é sempre acelerar, aumentando a velocidade. E na letra D, do trecho S2 ao S3, é o MRUV retardado. Por quê? Porque ele vem desacelerando, ele vem diminuindo a velocidade, tá? Na página 212 ainda vem um gráfico. Essa questão do gráfico é muito importante a gente falar para ter muita atenção. Eu até fiz o gráfico aqui de novo para que vocês pudessem olhar com atenção, porque as informações estavam todas no gráfico, tá? Então, ó, número 2, os valores da velocidade desenvolvida no veículo de uma rodovia estão apresentados aqui no gráfico. Letra A, em qual intervalo de tempo o desenvolvimento do veículo foi retilíneo e uniforme? Qual é a condição para ser o movimento retilíneo uniforme? MRU. Movimento retilíneo uniforme, a velocidade aqui, né, no caso, ela fica constante. O que significa constante? Ela não varia. Se eu estiver a 20 km/h, eu vou manter a 20 km/h para sempre, se o movimento for retilíneo e uniforme, tá? Então, aonde que no gráfico tá mostrando que é uma velocidade constante? Aqui, ó, nesse trecho aqui, de 15 até 40 segundos, que aparece a velocidade constante a 15 metros por segundo, tá bom? Depois, na letra B, calcule a aceleração do veículo nos intervalos em que ele apresenta um movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado é quando varia o quê? A velocidade, não é isso? Então, ó, variou a velocidade aqui de 0 a 15 e depois de 40 a 60. E nós vamos calcular esses dois intervalos. Então, primeiro calculando no intervalo de 0 a 15, tá? Qual é a fórmula da aceleração média? ΔV sobre ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final menos inicial, olha aqui, ó, 0 a 15, né? Final 15, inicial 0. Tempo, final 15, inicial 0. 15 dividido para 15, 1. Então, nesse período aqui, ó, de 0 a 15 segundos, a velocidade, a aceleração média é de 1 metro por segundo. Já no outro percurso aqui, ó, no tempo de 40 até 60 segundos, vocês vão fazer a mesma coisa, ó, final menos inicial. Então, qual é o final menos inicial? Ó, velocidade final, 20, final 15, tempo final 60 menos 40 inicial. Então, ó, vai dar 5 dividido para 20, 0,25 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Letra C, determine a aceleração média no intervalo no tempo do gráfico. Que intervalo, gente? O intervalo todo. O gráfico varia de 0 até 60 segundos. É isso que ele quer que você faça, nesse intervalo, entendeu? Então, ó, ΔV, né, que é a velocidade final menos inicial. Ele inicia a velocidade com 0 e termina com 20. Então, final menos inicial, 20 menos 0. Olha para cá.
E o tempo, ele inicia com 0 e termina com 60 segundos. Então, 60 menos 0. Então, vai dar 20 dividido para 60, que dividindo vai dar 0,33 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aqui é a aceleração média do gráfico todo. Na página 270, é aí que eu quero chegar, que é a parte que a gente não tinha combinado de fazer, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção e depois passem as respostas lá para o livro. Tem lá um ciclista, tá? Então, olha o que o problema diz. Um ciclista está em repouso na ciclovia, está em repouso, significa que ele está o quê? Parado, tá? Tá parado ali. Na ciclovia, na posição igual a 2 km e no tempo igual a 0. Então, tá bom. Ele está na posição 2, ele está parado, velocidade 0, e ele está no tempo 0. Meia hora depois do movimento, o ciclista estava com a velocidade igual a 18 km por hora. Sabendo que ele pedalou em movimento retilíneo uniformemente variado, responda as questões a seguir. Letra A. Qual a aceleração desenvolvida pelo ciclista em quilômetros por hora? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei para vocês, ó, dados do problema. Velocidade inicial do ciclista é 0, então ele está em repouso. E a velocidade final, ele disse aqui no problema, 18 km por hora. Tempo inicial, 0 hora, ou seja, está parado. E tempo final, 30 minutos depois. Você pode trabalhar com minuto? Você não pode trabalhar com minuto. Então, o que você vai fazer? Você vai passar minuto para hora. 1 hora, 60 minutos. X hora, 30 minutos. Então, você vai colocar lá, divide. Ou se você também tiver aquela, né, 1 hora, metade de 1, 0,5, né? Então, você também poderia fazer essa análise. Então, aqui joga na fórmula. Então, ó, final menos inicial, 18, que é o tempo, a velocidade final, menos 0. E o tempo final, 0,5 menos 0. Então, você vai ter que dividir 18 para 0,5. Como vocês estão craques em questão de divisão com decimal, porque eu já ensinei, não tem motivo de não saber, vocês vão dividir e vai dar 36, tá bom? Então, 36 km por hora ao quadrado. Letra B. Qual era a velocidade do ciclista 15 minutos depois da sua partida? Olha só, agora mais uma luta, ó. Tá vendo ali? A quantidade da velocidade continua a mesma. Você calculou a velocidade, a aceleração, e você tem que calcular agora a variação depois de 15 minutos. Repara que, ó, nesse período aqui, gente, ele faz em 30 minutos, não é isso? Ele quer saber aqui nessa meiuca aqui, ó, quanto que ele vai ter no meio. Não adianta você pegar a velocidade e dividir por 2. Não, você vai pegar e você vai calcular direitinho como deve ser, ó. Primeiro, o tempo. Você tem que tirar esses 15 minutos e passar para a hora. Você vai jogar tudo para quilômetros por hora. Então, 15 minutos, a gente já calculou em um outro exercício, que é 1/4 de hora, ou seja, é 0,25 hora. Então, o que você tem? Você tem o quê? A aceleração que você acabou de calcular. Você tem o tempo. E o que ele está te pedindo? A velocidade. Então, você joga lá, ó, substitui 36, substitui o tempo. O que você vai fazer? Ó, o tempo está aqui dividindo, passa para lá multiplicando e isola o ΔV. ΔV é igual a 36 vezes 0,25, que vai dar 9. Então, a velocidade em 15 minutos, depois do início, é 9 km por hora, tá bom? Então, é isso, ó. Refaçam os exercícios direitinho. Caso vocês tenham errado alguma coisa, pode mandar mensagem para mim direitinho, que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Estou enviando para vocês a folhinha dos exercícios, tá? Eu sei que tem bastante coisa, são 10 questões, mas são 10 questões bobinhas de fazer. E eu acho que vocês têm que se esforçar nessa questão da física, porque na próxima matéria do próximo bimestre, a gente já vai ver vetores, já vai ver leis de Newton. Então, a gente precisa andar com esse conteúdo. E esse conteúdo de MRU e MRUV é necessário para o nosso próximo, tá bom? Então, dúvidas pode mandar para a plataforma, atividades pela plataforma, e qualquer coisa pode falar comigo também, tá? Um grande beijo para vocês. Botem seu material em dia aí e a gente se vê na sexta-feira para corrigir a folhinha, tá? Beijo, beijo!